Fala, galera do Essencial do CFO, revisão final. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aí para a nossa segunda aula, né, de Direito Penal. Já tratamos de Direito Constitucional, nossa revisão turbo. Iremos para a aula de Direito Penal hoje com os principais pontos, os pontos quentes para a sua preparação para a prova oral do próximo dia 4 de janeiro, ok? Pode jogar na tela a minha apresentação, né? Remeto os senhores para a aula de Direito Constitucional, onde eu fiz a apresentação detalhada. E vamos lá, sem perder muito tempo, quais seriam os pontos que nós trataremos aqui nessa aula? Os princípios de direito penal, lei penal no tempo e no espaço, a infração penal, os elementos, espécie, conceito de crime, erro de tipo e erro de proibição, coloca um asterisco aí, porque é um tema que eu acho que tem grande chance de ser cobrado. Concurso de pessoas, concurso de crimes, também coloca um asterisco, porque eu acho que é um tema muito quente para cair na sua prova. Tratar crimes contra a pessoa, crime de homicídio, crimes contra a dignidade sexual, crime de importunação sexual e os crimes contra a administração pública. Trataremos do peculato. Vamos lá, sem perder tempo. Quais seriam os 4 princípios que nós trataremos aqui na nossa revisão final? Os princípios fundamentais do direito penal. O princípio da intervenção mínima, dos quais derivam a subsidiariedade, a fragmentariedade, o princípio da insignificância, esse aí com alta probabilidade de cobrança, e o princípio da legalidade. Então, o que seria o princípio da intervenção mínima? O direito penal ele deverá ser aplicado apenas quando estritamente necessário, sendo que sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle, daí o seu caráter subsidiário, observando somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, ali os dois princípios, né, da subsidiariedade e fragmentariedade. O direito penal, por contar com uma consequência jurídica a mais gravosa, que seria a pena privativa de liberdade, ele somente irá atuar quando os demais ramos do direito forem insuficientes para coibir determinadas condutas ou também para fomentar determinadas condutas. De modo que, se o direito civil, o direito tributário, o direito administrativo, eles forem suficientes para coibir determinadas condutas, não haverá necessidade de aplicação do direito penal. No entanto, caso esses ramos do direito não sejam suficientes a conformar determinadas condutas, haverá aí a possibilidade de aplicação do direito penal. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo do crime de furto. O direito civil, o direito administrativo, eles por si só não conseguem inibir esse tipo de comportamento que é considerado desvalioso pela sociedade. Então, de forma que o direito penal se faz necessário para coibir a prática desses crimes, prevendo ali uma pena privativa de liberdade para aquele que subtrai coisa alheia móvel, ok? Mas não bastasse isso, para a aplicação do direito penal também é necessário que haja uma efetiva lesão ou seja gerado um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. No crime de furto, né, o nosso exemplo, o bem jurídico tutelado ele é o patrimônio, de modo que se não houver ofensa concreta ao patrimônio, não haverá necessidade de aplicação do direito penal. Pense bem, uma empresa muito grande em que um funcionário subtrai uma caneta BIC daquela empresa. Houve sim o crime, houve ali uma adequação típica ao delito de furto. No entanto, a lesão ao bem jurídico patrimônio de uma grande multinacional em ter subtraído apenas uma caneta BIC, ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que não se pode afirmar que houve efetiva lesão ao patrimônio, sendo, nesse caso, desnecessário a aplicação do direito penal. Aí talvez a coisa se resolva ali no âmbito do direito trabalhista, uma demissão por justa causa, mas não haveria necessidade, portanto, do direito penal impor uma pena privativa de liberdade àquele que tivesse furtado uma caneta BIC de uma grande empresa. Vamos lá? O princípio da insignificância é um desdobramento lógico da fragmentariedade. É um instrumento de interpretação restritiva do direito penal. Portanto, sempre que uma conduta se ajustar
formalmente há uma descrição típica, então ali houver uma subsunção entre o fato ocorrido no mundo real e a norma prevista no tipo penal, então houve uma subsunção, então aquele fato se encaixa à descrição legal típica, haverá a tipicidade formal. Mas, no entanto, senhores, não basta a tipicidade formal para se ter um fato típico. É necessário também que haja um desvalor do resultado. Que seria isso? Que haja uma efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. De modo que, caso não haja essa efetiva lesão, afastada estará a tipicidade, sendo o fato considerado atípico para o direito penal. Tratando sobre isso, o STF e o STJ ele estabeleceu alguns requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. Quais seriam eles? A ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, a mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Então, se tem que, para a aplicação do princípio da insignificância, deve-se ter uma ação que não é dotada de grande reprovabilidade e a lesão causada ao bem jurídico ela deve ser uma lesão mínima. É importante também dizer que os antecedentes do agente é importante na hora de fixar a aplicação do princípio da insignificância, de modo que, como regra, não se tem aplicado o princípio da insignificância aos reincidentes e aos criminosos habituais, porque, nesse caso, não há um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, já que o sujeito faz do crime o seu modo de vida, não podendo o Estado tutelar, na verdade, permitir que seja feitas essas condutas, de modo que o STJ tenha afastado a aplicação do princípio da insignificância. Pode passar. Súmulas importantes, senhores, para levarem para a prova agora do dia 4. A súmula 589, que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Isso porque a reprovabilidade sobre esse comportamento ela é muito grande, né? A sociedade e os organismos internacionais, eles veem a violência doméstica familiar contra a mulher como algo muito grave. Então, qualquer lesão que ocorra dentro desse ambiente deverá ser considerada grave, sendo inaplicável, portanto, o princípio da insignificância. Outro ponto, a súmula 599, joga na tela, maestro, fala o seguinte: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Isso porque os delitos contra a administração pública, eles não tutelam apenas o patrimônio, mas também há uma tutela ali da moralidade administrativa, de modo que não se pode considerar como ínfima a lesão à moralidade administrativa por se tratar de um bem difuso. Então, o STJ veio nesse sentido e editou a súmula 599. Mas é importante que os senhores façam uma diferenciação na hora da prova e mostrem isso para o examinador em relação aos crimes contra a administração pública praticados por particulares. Tem-se admitido, em alguns casos, a aplicação do princípio da insignificância nesses crimes. O exemplo mais claro que eu posso trazer é o delito de descaminho, que o STJ e o STF entendem que, se tratando de tributos federais, até o valor de R$20 mil é possível a aplicação do princípio da insignificância. Então, os delitos praticados por particulares contra a administração pública, em alguns casos, é sim possível a aplicação do princípio da insignificância. Então, só essa ressalva na hora de citar essa súmula na hora da sua prova, que vai mostrar que você realmente conhece a jurisprudência do STJ. Vamos lá, o princípio da legalidade, o nosso próximo princípio fundamental do direito penal. O princípio da legalidade está estampado no artigo 5º, inciso 39, e no artigo 1º do Código Penal, de forma que, de acordo com esse princípio, né, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Seria o princípio da legalidade uma real limitação ao poder estatal de interferir na esfera das liberdades individuais, de modo que o tipo penal ele possui até uma função de garantia, né? Von List dizia que o Código Penal é a magna carta criminosa.
do criminoso, melhor dizendo, porque apenas o que está delimitado na lei, os comportamentos delimitados na lei, poderão ser considerados crimes, enquanto que aquilo que não estiver na lei penal definido como crime são comportamentos que não poderão ser considerados, seja pelo costume ou pela analogia, como comportamentos criminosos. Quais seriam os desdobramentos do princípio da legalidade? A legalidade penal, ela nada mais é do que a reserva legal aliada à anterioridade. Então, apenas lei pode criar crimes. E as espécies normativas, elas estão previstas lá no artigo 59 da nossa Constituição. De modo que apenas lei formal, lei ordinária, na maioria dos casos, e excepcionalmente lei complementar poderá criar crimes e cominar penas. Agora, um ponto para você diferenciar a sua prova diz respeito à adoção de medidas provisórias em matéria penal. O artigo 62 da Constituição, ele veda a edição de medidas provisórias em direito penal. No entanto, isso aí deve ser feita uma análise de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, que tem admitido, que admitiu, melhor dizendo, que fosse editada medidas provisórias em matéria de direito penal não incriminador. O que isso quer dizer? A medida provisória, sim, jamais poderá criar crimes e cominar penas. Isso é uma matéria adstrita apenas à lei ordinária e lei complementar excepcionalmente. Mas a medida provisória poderá tratar de direito penal quando houver veiculado direito penal não incriminador. O que seria isso? Uma nova causa extintiva da punibilidade, algo desse tipo, poderia sim ser tratado por meio de medida provisória, como já o foi em relação a uma causa de abolício crimes temporária instituída no Estatuto do Desarmamento, ok? Joga na tela. Anterioridade, senhores. Então, a lei penal, ela deve ser anterior ao fato que se pretende punir. Então, como regra, a lei penal, ela não alcança fatos passados, ela tem uma vigência, uma eficácia para o futuro. Apenas fatos posteriores à sua entrada em vigor poderão ser punidos. Qual seria a exceção? A lei penal benéfica. Então, se a lei penal benéfica, ela retroage para alcançar fatos cometidos antes da sua entrada em vigor. Quais são as duas espécies? A gente tem o abolício criminis, seria a supressão material do fato, então o fato deixa de ter caráter criminoso, e a lex missio, ou novatio legis em melius, que é a lei que mantém o fato como criminoso, mas de qualquer modo favorece o agente. Então, nesses casos, a lei penal era lá retroagir para alcançar fatos passados. Lex scripta, aqui veda-se o costume incriminador, de modo que apenas a lei escrita poderá definir os crimes e cominar as penas. No entanto, o costume ele é admitido em direito penal, desde que se trate de um costume segundo a lei, ou segundo legem, seria o costume interpretativo. Um exemplo que se tem seria o costume para se buscar o conceito de repouso noturno, uma causa de aumento lá no crime de furto. Lembrando que esse conceito jurídico ele será formulado de acordo com o costume daquela localidade em que ocorreu o fato. Então a gente pode ter noção que repouso noturno em uma cidade como Belo Horizonte, como São Paulo, é diferente de repouso noturno em uma cidade do interior do Brasil. É que as pessoas têm o costume de se recolher para o descanso, após o dia de trabalho, mais cedo do que nas grandes cidades, nos grandes centros. Então, o costume ali será fundamental para se estabelecer o alcance da causa de aumento de pena previsto para o crime de furto do repouso noturno. O terceiro, a gente tem a lex stricta. Aqui o que se veda, senhores, é o emprego da analogia em desfavor do acusado, em desfavor do réu. Então, analogia em malam partem não é possível no direito penal como desdobramento do princípio da legalidade. Mas lembrando que a analogia, sim, ela é admitida em direito penal, desde que seja uma analogia em favor do réu. Então, portanto, façam sempre essa diferenciação, lembrando que a analogia, ela pressupõe uma lacuna involuntária do legislador. Então, ele esqueceu de tratar daquela matéria, e então se
aplica-se disposições semelhantes, acerca de casos semelhantes, para se extrair o conteúdo daquela lei, ok? Temos também a lex certa, né, o princípio da tipicidade fechada. Os tipos penais, eles devem ser o tanto quanto possíveis claros e concisos, de modo a privilegiar o entendimento das pessoas. Então, deve-se evitar que o legislador deve evitar o uso de tipos penais abertos e normas penais incompletas, justamente porque isso prejudica a compreensão pela população, ok? Pode jogar na tela, maestro. O próximo, lei penal no tempo e no espaço. Lei penal no tempo. 2 pontos que os senhores devem saber. Abolício crimes, previsto aí no artigo 2º caput do Código Penal, e o princípio da continuidade normativo típico. Abolício crimes pressupõe a revogação formal do tipo penal e a sua supressão material. O fato deixa de ter contornos criminosos. Então, o fato passa a ser o indiferente penal e a abolício crimes, ela alcança, inclusive, fatos com trânsito em julgado. Então, ela não respeita o trânsito em julgado. Enquanto que o princípio da continuidade normativo típica, a revogação formal do tipo penal, mas o fato não perde o seu conteúdo criminoso, apenas migra para outro tipo penal. Temos o exemplo aí do artigo 214, né, que tratava do crime de atentado violento ao pudor, que foi incluído dentro do artigo 213, o crime de estupro. Então, a conduta em si, o comportamento humano do atentado violento ao pudor não perdeu o seu caráter criminoso, apenas mudou de tipo penal. Lugar do crime, senhores, artigo 6º do nosso CP, a teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o lugar do crime, o crime praticado, tanto no local da conduta quanto no local do resultado. Ambos poderão ser adotados para fins de caracterização do lugar do crime. E temos no Brasil, como regra, a aplicação do princípio da territorialidade. Então, os fatos ocorridos dentro do território nacional sofrerão as consequências da lei penal brasileira. No entanto, temos algumas hipóteses em que fatos ocorridos no estrangeiro serão julgadas pela lei penal brasileira. Temos aí a extraterritorialidade. Temos 3 hipóteses: a extraterritorialidade incondicionada, basicamente no artigo 7º, inciso 1º. Então, não há necessidade de implementação de qualquer circunstância ou condição para a aplicação da lei penal brasileira. Temos a hipótese de extraterritorialidade condicionada. Essa eu até coloquei os artigos aí, eu sugiro que os senhores leiam o artigo 7º, inciso 2º, e o parágrafo 2º do artigo 7º, ali vão estar as condições que são necessárias para a aplicação da lei penal brasileira. E temos também hipótese de extraterritorialidade hipercondicionada, que além dessas condições que eu disse, senhores, que são previstas no artigo 7º, incisos 2 e parágrafo 2º, há mais a implementação de 2 condições que estão lá no artigo 7º, inciso 3º. Desculpa, parágrafo 3º. Pode passar. Infração penal, senhores. Esse é um tema muito recorrente, que tem grande chance de cair na sua prova. E a gente tem que definir o que é infração penal de acordo com o enfoque. Infração penal, sobre o enfoque formal, ela se trata daquilo que a lei penal rotula como infração penal. Então, no Código Penal, por exemplo, o artigo 121, a conduta de matar alguém, é rotulada pela lei penal como infração penal. Enquanto que sobre o enfoque material, seria voltado ao comportamento humano causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, seria a própria conduta praticada. Enquanto que, sobre o enfoque analítico, esse é o mais importante, o mais estudado pela doutrina, a infração penal seria analisada pelos seus elementos estruturais, quais sejam, de acordo com a doutrina majoritária, seria fato típico, ilicitude e culpabilidade. Adotamos aí a teoria tripartite da infração penal. A infração, portanto, seria fato típico, ilicitude e culpabilidade. Lembrando, temos a doutrina que considera a infração penal como fato típico ilícito, a doutrina bipartite,
E temos a quadripartite, que considera fato típico, ilícito, culpável e inclui também a punibilidade como um elemento da infração penal. Ambas não são adotadas majoritariamente no Brasil, sendo que prevalece, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a infração penal seria o fato típico, ilícito e culpável. E quais seriam as duas espécies de infração penal? A gente tem o crime, né, também chamado de delito, e a contravenção penal. Não há diferença no plano ontológico entre crime e delito, já que ambas as condutas são, de certa forma, sancionadas pela lei penal. O que muda é o valor atribuído a cada conduta. Então, os crimes seriam aquelas condutas mais graves, que geram maior repulsa da sociedade, enquanto que as contravenções penais seriam condutas menos graves. Uma diferenciação seria, por exemplo, a pena privativa de liberdade, enquanto que no crime a gente admite tanto a pena de reclusão quanto de detenção, na contravenção se tem a pena de prisão simples. Então, seria uma pena cumprida sem o rigor do cárcere. Temos também a pena máxima nas contravenções, pode até ser de 5 anos, enquanto que nos crimes, né, de acordo com o artigo 75, a gente pode ter penas aí até de 40 anos. Então, a tentativa, por exemplo, no caso das contravenções penais, em que pese a ser possível, né, no mundo dos fatos, a tentativa das contravenções penais não são punidas, enquanto que no crime tem a punibilidade da tentativa, né, de acordo com o artigo 14, inciso 2 do nosso Código Penal. Ok? Vamos passar. O conceito analítico de crime, como disse, fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. O que seria o fato típico? Seria um comportamento humano indesejável causador de um resultado. Temos, então, no fato típico, hoje, 4 elementos. Isso para a doutrina finalista, tá, senhores? Que é a doutrina adotada pelo nosso Código Penal. Primeiro elemento do fato típico, a conduta, que, analisada sobre um aspecto objetivo, é uma ação ou omissão, e sobre um aspecto subjetivo, entra o dolo ou culpa. O segundo ponto do fato típico, o nexo de causalidade, que seria aquilo que liga a conduta ao resultado. E de acordo com o artigo 13 do nosso Código, temos que, para a fixação do nexo de causalidade, adotamos a teoria do equivalente dos antecedentes causais, ou da causalidade simples. Essa é a regra no nosso Código Penal. Então, para fixar o nexo de causalidade, principalmente nos crimes em que há um resultado naturalístico, adota-se o método da eliminação hipotética dos antecedentes causais. Então, se o antecedente ele é apagado hipoteticamente e o resultado desaparece, ali aquela circunstância será a causa do resultado. Enquanto que se esse antecedente hipoteticamente for apagado, mas ainda o resultado permanece, quer dizer que ele não é causa do resultado, ok? O resultado que pode ser naturalístico, que seria aquela modificação no mundo exterior perceptível pelos sentidos, ou resultado normativo, que seria a violação à norma jurídica, ao bem jurídico tutelado pela norma. E a tipicidade, que se subdivide em tipicidade formal e tipicidade conglobante, né, que seria a tipicidade material mais a antinormatividade. O que seria isso? Para que haja tipicidade, não basta a mera subsunção do fato à norma. É necessário que haja uma lesão ou um perigo de lesão concreto ao bem jurídico tutelado e que aquela conduta não seja fomentada ou permitida pelo direito, analisado como um todo. Então, essa doutrina da tipicidade conglobante foi defendida, né, e definida por Eugênio Raul Zaffaroni. Segundo o professor Zaffaroni, se o próprio direito ele fomenta determinada conduta, não poderia o direito penal sancioná-la. A exemplo do que ocorre com o oficial de justiça ao cumprir um mandado de busca e apreensão. Então, ao invadir o domicílio, né, ao violar o domicílio, melhor dizendo, para cumprir o seu mandado, ele não poderia ter aquela conduta sancionada, uma vez que a própria lei o impõe no exercício do seu dever, ok? Vamos lá, o segundo elemento, o segundo substrato do conceito analítico de crime seria a ilicitude, que é a relação de contrariedade da conduta com o ordenamento jurídico, considerado de forma global. Não existe uma ilicitude penal apenas. A ilicitude ela é de acordo com todo o ordenamento jurídico.
Pelo direito penal brasileiro, tem-se a teoria indiciária da ilicitude ou da ratio cognoscendi, de forma que, praticado um fato típico, presume-se que ele é ilícito. Lembrando que essa presunção é uma presunção relativa, que admite prova em contrário. Então, quais seriam as causas que excluem a ilicitude, que tornam o fato lícito para o direito penal? Temos o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, e temos uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, que seria o consentimento do ofendido. Lembrando que o consentimento do ofendido, em determinados casos, ele irá excluir a própria tipicidade. É exemplo do que ocorre no delito de estupro. Então, se a vítima consente com a prática do ato sexual, não há que se falar em crime de estupro, ok? Vamos lá para a culpabilidade, que seria o terceiro substrato. É um juízo de reprovação pessoal que recai sobre o agente de um injusto penal. Então, verifica-se se o agente tem capacidade, né, de responder por aquele fato e se o comportamento dele está revestido de reprovabilidade. Quais são os elementos da culpabilidade? O primeiro, a imputabilidade, a capacidade de se atribuir culpa a alguém. Quais seriam suas causas de exclusão? A menoridade, então, de forma absoluta. Os menores de 18 anos, eles não cometem crimes, eles cometerão atos infracionais. A embriaguez completa, involuntária, que seria aquela proveniente de caso fortuito ou força maior, ou a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, desde que, nesses casos, o agente ele esteja completamente fora de si. O que isso quer dizer? Que ele não consiga que ele consiga entender, não consiga entender o caráter ilícito do fato e nem de determinar-se de acordo com esse entendimento, ok? Então, isso é necessário para que haja a exclusão da culpabilidade pela inimputabilidade. O segundo ponto, o segundo elemento da culpabilidade seria a potencial consciência da ilicitude, seria a capacidade do agente, pelo menos, conseguir obter o significado da sua conduta. Isso quer dizer que ele consiga entender que aquela conduta é considerada proibida pelo ordenamento jurídico. Ele não precisa saber exatamente qual seria a lei, porque o desconhecimento da lei não se confunde com a consciência da ilicitude. Então, o desconhecimento da lei, ele é inexcusável. Poderá servir, talvez, como uma atenuante de pena. Mas a ilicitude do comportamento, que seria o grau de reprovação, de proibição daquele comportamento, o agente ele deverá tê-lo, ou pelo menos a possibilidade de obter, sob pena de estar incorrendo em erro de proibição, que seria uma espécie de exclusão da culpabilidade pela potencial consciência da ilicitude. E, por fim, a exigibilidade de conduta diversa, das quais são as causas de exclusão, obediência hierárquica e a coação moral irresistível. O agente ele poderia, naquelas circunstâncias, atuar de outro modo, atuar de modo a não cometer o crime. Portanto, se ele estava sofrendo alguma pressão externa, então, por exemplo, coação moral, ele estava ali com uma arma apontada para sua cabeça ou com seus familiares sequestrados para que cometesse determinado delito. E assim comete, aquela ação dele, ela não foi livre. Então, portanto, ela não pode sofrer reprovação por parte do direito penal. Beleza? Joga na tela. Vamos lá, senhores, para um ponto que eu disse muito importante. O erro de tipo e o erro de proibição. O que seria o erro de tipo? Seria a falsa percepção da realidade. Então, a gente ele se equivoca quanto à realidade que circunda o fato, ok? Esse erro poderá ser um erro de tipo essencial, esse recai sobre os elementos essenciais do tipo penal, então sobre as elementares do tipo, e esse erro também pode ser acidental. Esse recai sobre circunstâncias periféricas do tipo penal. O erro de tipo essencial, por atuar na consciência do agente, então ele tem uma consciência errada acerca dos elementos do tipo, esse erro ele pode excluir o dolo e culpa ou pode excluir apenas o dolo, permitindo a punição, caso previsto em lei, pelo crime culposo. Então, por exemplo, o agente que se equivoca ao representar um animal, né, então ele pensa que seria
estaria atingindo o animal com a arma de fogo durante uma caça, quando na verdade atinge uma pessoa. Ele não tinha o dolo de matar a pessoa. Então, se ele tivesse representado corretamente, ele não teria agido daquela forma. Então, nesse caso, haverá a exclusão do dolo. Como definir se o erro essencial ele foi evitável ou inevitável? Aí será a adoção do critério do homem médio para definir. Então, se o erro foi evitável, né? Então, se ele tivesse uma diligência mediana, ele poderia evitá-lo, ele irá responder pelo delito culposo, né? Se previsto em lei. Caso não, se for demonstrado que qualquer pessoa mediana naquelas circunstâncias também erraria, então o erro seria inevitável, aí haverá exclusão tanto do dolo quanto da culpa por ausência de previsibilidade. O erro acidental, senhores, esse não exclui o dolo, já que o intento do agente, o dolo do agente, ele continua intacto. Apenas as circunstâncias periféricas do tipo penal, vamos dizer assim, elas foram atingidas. Quais são as espécies? Erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, erro na execução, resultado diverso do pretendido, aí também denominado de aberratio criminis, e o erro sobre o nexo causal, também denominado de aberratio causa. O principal deles, né, que os senhores devem ter mais atenção, diz respeito ao erro sobre a pessoa e o erro na execução. São um pouco parecidos. O erro sobre a pessoa está no artigo 20, parágrafo 3º, e de acordo com o erro sobre a pessoa, o agente ele representa mal a vítima, o ofendido, e acaba errando. Então, um exemplo, o indivíduo quer atingir o seu pai, quer matar o seu pai, cometer um parricídio, e representa mal e acaba achando que o seu pai é seu tio, né? E atinge seu tio e acaba matando o seu tio. Qual que é a consequência desse erro? Ele responde pelo crime, obviamente o crime doloso, no entanto, considerando as condições e as qualidades da vítima pretendida, da vítima virtual, e não da vítima efetivamente atingida, ok? O erro na execução também é bem parecido, mas só que aqui não há um erro de representação. O agente representa corretamente a vítima, né, a pessoa que ele pretende atingir. No entanto, por ou inabilidade no uso dos meios de execução, quanto por acidente, há um desvio na execução e ele acaba atingindo pessoa diversa. Nesse caso também, haverá a responsabilização tendo em vista as condições da vítima pretendida, da vítima virtual e não da vítima efetivamente atingida, ok? O erro de proibição, senhores, previsto lá no artigo 21. Aqui o agente ele erra acerca da regra de conduta, sobre a proibição do seu comportamento. Então, ele sabe das circunstâncias da realidade, então ele sabe o que ele está fazendo, no entanto, ele pensa que o que ele está fazendo é permitido, quando na verdade não é. Qual é a consequência? Se ele for um erro, né, inevitável, invencível, excusável, então qualquer homem médio naquelas circunstâncias também o erraria, haverá a isenção de pena, uma vez que está afetada, excluída a culpabilidade do agente. Enquanto que, se o erro for evitável, vencível ou inexcusável, lembrando que se fosse uma pessoa de capacidade mediana naquelas circunstâncias, ela conseguiria obter a consciência dessa proibição, haverá ali a aplicação da pena com uma redução, beleza? Discriminantes putativas, aí entra o erro de tipo permissivo e o erro de proibição direta. O que isso quer dizer? O agente se equivoca em relação às cláusulas excludentes de ilicitude. Enquanto que, se ele errar sobre a situação fática de uma causa excludente de ilicitude, então, por exemplo, é o caso citado pela doutrina, o indivíduo que vai sacar ali uma carta, né, com pedido de desculpas, entregar por seu algoz, mas esse algoz acaba interpretando aquilo como saque de uma arma. E se adianta, saca a arma dele e acaba vitimando fatalmente, né, aquele seu companheiro que queria pedir desculpas através de uma carta. Ali houve um erro de tipo permissivo, né, de acordo com a doutrina majoritária. Por quê? Ele errou-se quanto o suporte fático de uma causa de exclusão da ilicitude. Ele pensou que ali haveria uma agressão injusta, né, e se adiantou e pensou estar em legítima defesa. Enquanto que no erro de proibição indireto, o agente ele se equivoca contra a existência ou aos limites de uma causa de exclusão de ilicitude. Ele sabe
a realidade, ele sabe dos fatos, então ele não se equivoca quanto aos fatos, mas sim quanto aos limites, né, ou existência de uma causa de exclusão da licitude. Por exemplo, né, um indivíduo acha que pode matar um indivíduo que, por exemplo, entrou dentro da sua residência por engano. Né? Então, ele acha que qualquer um que invade a sua residência, que viola a sua residência, ele já teria o direito ali de matá-lo. Então, ele se equivoca quanto aos limites, né, de uma causa de exclusão da ilicitude. Beleza? Vamos lá, senhores. Nosso outro tema, né, concurso de pessoas. Também um tema quente para cair. Quais seriam os requisitos, portanto, do concurso de pessoas? Lembrando que o concurso de pessoas ele é definido para os crimes monossubjetivos ou de concurso eventual, já que naqueles crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário, o número plural de agentes já é um requisito do próprio fato típico. Então, dessa forma, quais seriam esses requisitos do concurso de pessoas? Primeiro, pluralidade de condutas e de agentes. Então, o número plural de agentes e de condutas é necessário. Segundo, relevância causal das condutas. Cada uma das condutas dos concorrentes, elas devem ser relevantes para a produção do resultado. Então, elas devem contribuir para a causação do resultado. Segundo, liame subjetivo, porque caso não haja esse liame subjetivo, então, se os agentes não estiverem concordando, né, entre si acerca daquela prática criminosa, não teremos concurso de pessoas, podendo haver ali o que a doutrina denomina de autoria colateral. Outro ponto importante a se destacar aqui, que o liame subjetivo não exige acordo prévio, são coisas distintas. Então, para que haja concurso de pessoas, não é necessário o acordo prévio, sendo que durante a prática criminosa, uma outra pessoa pode aderir a essa prática e ainda assim haverá concurso de pessoas. E por fim, a identidade de infração penal, todos os concorrentes devem integrar, né, propor ali a prática da mesma infração. Autoria e participação, rapidamente, tratando da teoria objetivo formal, autor seria aquele que pratica o verbo núcleo do tipo. Então essa é a teoria mais adotada hoje no direito brasileiro. Temos aí a teoria do domínio do fato, mas não será objeto de revisão nesse momento, que eu acho que não é o estilo da prova do CFO. Mas então o autor seria aquele que participa praticando a ação núcleo do tipo, enquanto a participação seria aquele que não participa diretamente na execução do verbo núcleo do tipo. Cooperação dolosamente distinta, prevista lá no artigo 29, parágrafo 2º. Há um desvio doloso do plano, né, criminoso, vamos dizer assim. O indivíduo, ele concorre para um crime, mas durante a execução desse crime há a prática de um crime mais grave. Então, vamos supor que o indivíduo se associa para a prática, né, entra em concurso de pessoas para a prática de um crime de roubo. Só que durante o crime de roubo, o seu comparsa entra no quarto e acaba por estuprar a vítima. No entanto, esse resultado ele não era querido, ele não estava no dolo do outro concorrente. O que prevê a cooperação dolosamente distinta, joga na tela, por favor, previsto no artigo 29, parágrafo 2º, ela prevê que, nesse caso, será aplicada a pena do crime menos grave e, caso seja previsível, será o crime mais grave, será aplicada a pena do crime menos grave, aumentada de até metade, ok? Comunicabilidade das circunstâncias e condições, previsto no artigo 30. Como regra, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo se elementares do crime. De modo que tudo que diz respeito ao agente não se comunica ao seu comparsa. Então, por exemplo, a condição de ascendente, descendente, isso não se comunica ao seu comparsa, salvo se elementar do crime. O exemplo que a gente tem mais clássico diz respeito à prática, ao concurso de pessoas nos crimes contra a administração pública, que muitas das vezes só podem ser cometidos por funcionários públicos. No entanto, se houver o concurso de particulares e o particular tiver ciência dessa condição, ele responderá também por aquele crime funcional, né, contra a administração pública, justamente por ser a condição de funcionário público uma elementar do tipo. Então, em que pese ser uma condição pessoal, ela é uma elementar, então ela se comunica, ok?
Então, gravem aí o artigo 30, bom de prova, bom para ser cobrado. Joga na tela. Concurso de crime, senhores. Vamos lá. Quais são as espécies? Então, aqui no concurso de crime, diferentemente do que se tem no conflito aparente de normas, em que há apenas um fato e várias normas disputam a aplicação, no concurso de crimes a gente tem mais de um crime, né? Poderão ser da mesma espécie ou não. Então, haveria ali a aplicação do concurso para definir qual seria a pena do sujeito. Temos o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal. De acordo com o concurso material, o agente ele pratica mais de uma ação ou omissão e pratica de 2 ou mais crimes, aí não importa se idênticos ou não. No concurso material, haverá aplicação do cúmulo material, então, primeiro o juiz irá aplicar a pena de cada crime separadamente e, ao final, irá somar as penas. Temos o concurso formal, previsto lá no artigo 70. Nesse caso, o agente, com apenas uma conduta, ele pratica 2 ou mais crimes, né, idênticos ou não. De forma que, nesse caso do concurso formal, a gente vai ter duas espécies. A gente vai ter o concurso formal próprio, perfeito, né, ou normal, ou impróprio, imperfeito ou normal. Primeiro temos o concurso homogêneo e heterogêneo, definindo rapidamente. O homogêneo, os crimes cometidos são da mesma espécie. Então, são 2 roubos, 2 homicídios, ou mais, né? 2 ou mais roubos, 2 ou mais homicídios. E o heterogêneo serão crimes que não são da mesma espécie. Então, às vezes, um crime de roubo, um crime de homicídio, um crime de extorsão. Então, isso é possível no concurso formal. No concurso formal próprio, a prática de 2 ou mais crimes, né, decorrentes de uma ação ou omissão, ela não decorre de desígnios autônomos. Então, o que é isso? O agente ele não tem a vontade de praticar 2 ou mais crimes. Então, ele pratica apenas um crime e, geralmente, o outro delito que ocorre vai ocorrer de forma culposa, ok? Então, ele não tem desígnios autônomos no concurso formal próprio. De modo que, nesse caso do concurso formal próprio, aplica-se o sistema da exasperação. Então, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3 de acordo com o número de crimes praticados. Enquanto que no concurso formal impróprio, imperfeito ou anormal, a gente ele tem sim a finalidade, os desígnios autônomos de cometer desde o início mais de 2 crimes. Então, com uma única ação, ele quer cometer 2 homicídios ou 2 roubos. Então, nesse caso do concurso formal impróprio, a aplicação do mesmo sistema do concurso material, que seria o cúmulo material de penas. Então, as penas seriam somadas, ok? Por fim, temos ali o crime continuado, que é uma outra espécie de concurso. Temos o crime continuado genérico comum, previsto no artigo 71 caput, e o crime continuado específico, previsto no artigo 71, parágrafo único. Quais são os requisitos? Então, temos a pluralidade de condutas, temos os crimes da mesma espécie. O que seriam os crimes da mesma espécie, né? No crime continuado genérico, crimes do mesmo tipo penal, de modo que não se admite, por exemplo, crime continuado entre roubo e extorsão, em que peças tutelarem o mesmo bem jurídico, não estão no mesmo tipo penal e não são considerados crimes da mesma espécie. E por fim, senhores, temos o elo de continuidade. São as condições, as mesmas condições de tempo, local, modo de execução e outras circunstâncias. Então, isso seria o elo de continuidade. O STJ ainda adiciona mais um, que seria a homogeneidade subjetiva, ou denominado dolo global. Então, a gente, desde o início, ele tem que ter aqui o plano de cometer todos aqueles crimes. Então, seria um dolo que abarca toda a cadeia criminosa para ser reconhecido o crime continuado. Temos ainda o crime continuado específico, previsto lá no artigo 71, parágrafo único, que trata, né, da possibilidade do juiz aumentar a pena até o triplo naqueles crimes cometidos dolosamente, contra as pessoas diferentes, com violência ou grave ameaça. Nesse caso, o juiz, considerando as circunstâncias judiciais, né, a culpabilidade, a reprovabilidade do comportamento, os antecedentes do agente, ele poderá aplicar a pena de até o triplo, ok? Apesar, senhor, de haver uma súmula no STF
salvo engano, a súmula 605, que veda o crime continuado nos delitos contra a vida. Essa súmula já foi superada, uma vez que essa súmula foi editada antes da reforma penal de 84, e hoje sim passa a admitir crime continuado, inclusive nos delitos contra a vida, ok? Lembrando, então, crime continuado genérico, há a possibilidade de aplicação da pena aumentada de 1/6 a 2/3, de acordo com o número de crimes praticados. Enquanto que no concurso do crime continuado específico, o crime continuado específico, além daquelas outras condições, é necessário que haja crimes dolosos, vítimas diferentes, violência ou grave ameaça, e as condições judiciais, as circunstâncias judiciais, indiquem que o juiz poderá aplicar a pena até o triplo, ok? Joga na tela. Homicídio, senhores, rapidamente. Quais são as espécies de homicídios? Tem homicídio simples, do caput, o crime de matar alguém. Homicídio privilegiado, temos 3 circunstâncias privilegiadoras. Todas essas, senhores, são circunstâncias subjetivas. Relevante valor moral, relevante valor social, e também temos o homicídio chamado de homicídio emocional, que seria aquele que o agente dominado, ele não é só uma influência, ele está dominado por violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Essas seriam as 3 circunstâncias privilegiadoras. Homicídio qualificado, temos ali no parágrafo 2º do artigo 121, temos aí várias qualificadoras, então a pena mínima passa de 6 para 12 anos, e dentre essas destaca-se o motivo torpe, o motivo fútil, a nova qualificadora recente, menor de 14 anos. Menor de 14 anos não é mais uma causa de aumento, e sim uma qualificadora do homicídio. Temos no parágrafo 3º o homicídio culposo, que temos aí a pena de detenção de 1 a 3 anos. O ponto mais importante, que eu defini. Segundo, feminicídio não é mais uma qualificadora do homicídio. Ele passa a ser um crime autônomo previsto no artigo 121A. O que isso implica? Que hoje o feminicídio parte de uma pena de 20 anos, é a maior pena do Código Penal, a pena máxima chega a 40 anos, e é permitido, primeiro, a comunicabilidade do feminicídio. Então, sempre que houver ali a morte de uma mulher por razões de condição do sexo feminino, aquele que concorre como coautor ou partícipe também será abarcado pelo feminicídio, ainda que a sua motivação não seja a mesma do autor. Então, há ali expressamente a comunicabilidade das circunstâncias pessoais do feminicídio. E lembrando que as causas qualificadoras do homicídio, lá previsto no artigo 2º, previsto no inciso 3º, 4º e 8º, elas serão circunstâncias que aumentam a pena de 1/3 a metade no feminicídio, ok? Leiam o artigo 121A, que tem grandes chances de também ser cobrado na sua prova no próximo sábado. Por fim, é possível o homicídio qualificado privilegiado, é possível desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Isso quer dizer que ela não esteja relacionada a algo interno, ao móvel do agente. Então, não é possível, por exemplo, um homicídio qualificado privilegiado relacionado ao motivo torpe, ao motivo fútil. Isso não é possível, mas às vezes o meio cruel, que é algo objetivo, pode ser conjugado com uma das privilegiadoras. Ok? Então, é possível o homicídio qualificado privilegiado, e esse homicídio também não é hediondo, ok? Apenas o homicídio qualificado é hediondo. Joga na tela. Importunação sexual, novo, agora não tão novo, crime previsto no artigo 215 do Código Penal. Lembrando, é a prática contra alguém de um ato libidinoso sem a sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Lembrando, na importunação sexual, não se pode ter o emprego de qualquer tipo de constrangimento por meio de violência ou grave ameaça, porque daí haverá a prática do crime de estupro. A vítima não poderá ser menor de 14 anos, uma vez que, nesse caso, não existe importunação, e sim o crime de estupro de vulnerável.
E o crime de importunação sexual, ele é um crime subsidiário, ou seja, apenas se o fato não constituir um crime mais grave que haverá aplicação da importunação sexual. Lembrando que essa prática, né, de friorismo, que seria aquela prática de friccionar, de ficar ali friccionando, muito comum em ônibus coletivos, essa prática é considerada o crime de importunação sexual, ok? Pode passar. O último, senhores, crime de peculato. Quais são as espécies de peculato? A gente tem o peculato apropriação, né, todos aí previstos no artigo 312, que seria uma espécie de peculato próprio, o peculato desvio, o peculato furto, que é uma hipótese de peculato impróprio, e o peculato culposo. O peculato apropriação, o indivíduo ele tem a posse do bem, seja esse bem da própria administração pública ou um bem de um particular, e ele possui essa posse legítima, mas ele passa a comportar arbitrariamente como se dono fosse. Então, ali é a inversão de uma posse que antes era legítima e uma posse ilegítima. No peculato desvio, ali há uma malversação dos bens. Então, o agente ele desvia a finalidade daquele bem para obter proveito, que pode ser econômico ou não, né? Então, não há necessidade de aferição de vantagem econômica no peculato. Desvio. Ambas as hipóteses são hipóteses de peculato próprio. Tá? Agora temos a terceira hipótese, que seria a hipótese de peculato furto. Nesse caso, senhores, o agente ele se vale, é importante isso, o agente ele se vale da facilidade que o cargo lhe proporciona para subtrair aquele bem. Então, se ele não se vale dessa facilidade, não há o delito de peculato furto, e sim um delito de furto. É necessário que o agente tenha o acesso àquele bem por causa do seu cargo. Então, o seu cargo deve proporcionar essa facilidade para que ele subtraia, para que aí haja o peculato furto. O peculato culposo, que eu gostaria de falar para os senhores, diz respeito à causa extintiva da punibilidade no peculato culposo. Então, se o agente, ele, até a sentença irrecorrível, ele repara o dano, ali haverá a extinção da punibilidade. No entanto, se a reparação for posterior ao trânsito em julgado da sentença, haverá uma redução de metade da pena imposta. Aí eu citei para os senhores aí o caso do funcionário fantasma. É aquele funcionário público, né, regularmente, que ele não vai trabalhar e recebe os proventos, o subsídio dele pela administração pública. O STJ entendeu, né, aí no RHC 60.601 de São Paulo, que essa conduta, em que pese poder configurar improbidade administrativa, é uma conduta atípica, ok? Então é importante, se isso cair na sua prova, mostrar isso para o examinador para diferenciar a sua prova dos demais, beleza? Senhores, então aí a nossa revisão final de direito penal, estamos aí na última semana, nos últimos dias, melhor dizendo, né, essa virada de ano aí, nós estamos inteiramente disponíveis aí no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, então não hesitem de nos perguntar qualquer dúvida que tenha sobre a aula, podem mandar no nosso direct lá no Instagram ou no WhatsApp, que será respondido o quanto antes, beleza? Vamos juntos aí, estamos quase acabando a nossa revisão final, vamos dar aquele último gás para a gente ser aprovado lá no próximo dia 4. Agradeço a todos aí, muito obrigado e até mais.